Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dona Sá Cacau. Eu sou a Sara e no vídeo de hoje nós vamos fazer essas deliciosas e super fácil de fazer mini esfirra para você vender aí para festas ou para você fazer para vender aí na sua casa ou para você fazer para comer aí na sua casa. Super fácil de fazer e econômica. E eu espero que vocês já tenham gostado da ideia do vídeo. Se gostou, não saia sem se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like para nos ajudar, nos segue lá no Instagram e vamos para o passo a passo. Então vamos começar fazendo o recheio. Eu vou colocar aí na minha panela um fio bem generoso de azeite e vou colocar também ali aquela pasta de alho e cebola, tá? A minha tem alho, cebola e salsa. Vou colocar ali para refogar, tá bom? Você pode usar também o alho, a cebola in natura. Eu tô usando assim, eu acho mais fácil. E aí também os pedaços são bem pequenininhos, né? E eu vou acrescentar aí 350 gramas de carne moída. Eu estou usando o A100, eu peguei o A100 e mandei moer, tá bom? E aí vou deixar refogar, misturar bem ali com o alho e a cebola, vou dar uma boa refogadinha nessa mistura. E depois eu vou acrescentar um caldo de carne, tá? Caldo de carne pode ser da sua preferência. Eu dei uma amassada nele dentro de um pouquinho de água para ajudar a diluir. Vou misturar bem ali e vou deixar o caldo derreter por completo ali dentro, né? Aí vou dar uma refogada boa ali na nossa carne. Ela já criou um pouquinho de água e agora eu vou acrescentar os temperos. E aí eu tô usando sal, tempero baiano, um pouquinho de pimenta calabresa, páprica, tempero para carne, cebola e alho em pó, orégano, lemon pepper, mas aí você pode usar os temperos que você quiser, que já tá acostumado, tá bom? Cuidado com o sal, tá, gente? Eu não coloco tomate, porque eu acho que para esse tipo de coisa, pra gente vender, tem que ser o mais enxuto possível. Tem gente que não gosta de cebola grande, de pimentão grande, né? Então a gente coloca um menor que a gente puder colocar. E aí eu deixei ainda um pouquinho de caldinho, não deixo ela totalmente seca, tá? Para não ficar aquele negócio muito seco. Vou desligar e deixar esfriar por completo. Agora vamos para a massa. Eu vou colocar aí no meu bowl 500 gramas de farinha de trigo, pode ser a que você tiver acostumado, e meia colher de sopa de sal. Eu já misturei aí tudo, tá? Também acrescentei aí 2 colheres de sopa de açúcar e agora estou acrescentando um pacotinho desse de 10 gramas de fermento biológico. Tá bom? Você pode usar o fermento fresco também e aí você acrescenta o dobro da quantidade, então seriam 20 gramas, tá bom? E aí misturei bem, vou acrescentar aí 2 colheres de sopa de margarina, tá? Em temperatura ambiente e vou acrescentar também 240 ml de água, só que depois eu vou acrescentar mais um pouquinho de água, tá? Então, no total, foram 260 ml de água, tá bom? Eu coloquei uma xícara dessa inteira e depois eu coloquei mais um pouquinho, mais uns 10, 20 ml, tá? Mas aí depende muito da farinha, porque tem farinha que é um pouco mais seca, então ela chupa um pouquinho mais a água. Vou misturar bem, vou colocando a água aos poucos, vou misturar bem aí, ó. Mistura bem, quando acabar totalmente a água, a gente vai passar a massa para a bancada para começar a sovar. E agora vamos começar a sovar. Tá bem feia a massa, mas é assim mesmo. Aí eu dei uma higienizada na minha pedra ali da bancada e vou começar a sovar, tá bom? E aí, gente, é só sovar, tá? E o segredo dessa massa, para ficar fofinha, é a sova, tá? Você tem que sovar aí pelo menos uns 10 minutos. Força no braço e vamos sovar. Aí você vai sovando e ela vai começando a juntar. Toda essa farinha aí que ficou separada, ela vai começando a juntar. E aí você vai sovando, estica a massa, puxa com o punho, estica com o punho, puxa de novo e vai sovando. Ela fica um pouquinho grudentinha assim, mas é assim mesmo. Não acrescente mais farinha, tá bom? É desse jeito. Agora a gente só vai acrescentar farinha quando for abrir a massa. Você vai sovando ela dessa forma, mesmo ela meia pegajosa.
A massa tem que ficar desse jeito. Se você colocar mais farinha, ela vai ficar dura e não vai ficar uma massa fofa. Então, vamos sovar. A minha eu sovei mais ou menos por 12 minutos. Foi mais ou menos uns 12 minutos. E quando você vê que ela já tá num ponto de véu, eu vou mostrar pra vocês, é o ponto da massa, tá? Você vai sovando, tira um pedacinho, vai abrindo a massa. Se você pegar um pedacinho e for abrindo e ela começar a se quebrar, é porque ainda não está no ponto. Ela tem que ficar no ponto que você vai abrindo o pedacinho, esticando, esticando, e ele vai esticando como se fosse um elásticozinho, tá? A massa tem que ficar bem elástica. Então, isso vai depender muito da sova. E a sova, ela serve para ativar o glúten, né? E deixar a massa mais fofa. E nesse ponto, eu tirei ali um pedacinho, ó. E vou abrir para vocês verem. Você vai abrindo o pedacinho da massa, vai abrindo devagarzinho, ó. E você vê que ele não estoura, ela não se parte a massa, ela vai ficando elástica, ó. E esse é o ponto quase de véu, ó. Tá quase um ponto de véu. E é esse o ponto que a gente precisa, tá? E aí eu vou pegar a minha massa, olha como ela ficou bem bonita, tá vendo? Não tá mais tão pegajosa que nem ela tava quando a gente começou. E agora eu vou deixar ela descansar, vou colocar ali num saquinho, vou fechar o saquinho, colocar no mesmo bol que eu fiz a massa e vou deixar descansar aí, dependendo de como a temperatura tá, né, aonde você mora, tá? Aqui tá muito quente, então foi bem rapidinho, 40 minutinhos ela já tinha crescido, mas você deixa aí em torno de 40 minutos a 1 hora ela descansar. E aí eu voltei com a minha já descansada e olha como ela cresceu. Cresceu muito, gente, porque aqui tá muito quente e ela cresceu muito e muito rápido, né? E agora a gente vai começar a abrir a massa. Vou pegar ali um pouquinho de farinha, jogar na bancada para não grudar, tá bom? E vamos começar a abrir a massa. Eu vou pegar ali uma espátula e vou cortar a minha massa ao meio, porque como a minha bancada ela não é muito grande, então não vai dar para eu abrir essa massa inteira de uma vez. Então eu vou cortar a metade, vou colocar no saco, vou deixar reservada ali do ladinho para ela não ressecar. E aí eu vou abrir essa outra parte aí. Coloquei a farinha na bancada, vou pegar um rolo ali de massa. Se você não tiver esse rolo, você pode abrir com uma garrafa, tá? Uma garrafa de vidro, não tem problema nenhum. Aí a gente se vira com o que tem, né? E aí vou abrindo a massa. E, gente, para esse tipo de salgado pequeno, você tem que abrir a massa bem fina, tá bom? Porque depois a massa ainda vai crescer mais um pouco. Então, abre a massa bem fininha, deixa bem fininha. Não assim a ponto dela estourar, mas que fique uma massa fina. Pra não, depois quando você assar, o salgado não ficar aquele negócio maçudo, entendeu? Então, abre bem a massa, deixa ela bem fina assim e vamos começar a cortar. Eu vou usar esse cortador, ele tem 7,5 centímetros de diâmetro, mas você pode usar uma xícara, o que você tiver aí na sua casa, tá bom? Eu acho que esse cortador aí ficou num tamanho ideal e os meus salgados saíram entre 20 e 25 gramas, tá? Fica o padrão de salgados para festa. Mas aí se você não tem um cortador, mas você gosta de fazer tudo pesado, você pesa 15 gramas de massa, tá bom? Cada círculozinho desse de massa ficou mais ou menos com 15 gramas. Então você pesa aí e vai fazendo as bolinhas de 15 gramas, depois você abre com o rolo. E aí o que sobrou ali de massa eu coloco de novo ali para reservar, para depois eu abrir, tá bom? E aí vou começar a rechear essas daí. Dou uma apertadinha ali com o dedo e vou pegar a nossa carne. Olha como ficou, já tá fria, é importante que esteja fria quando você for rechear, tá bom? E aí eu vou colocar mais ou menos ali, gente, meia colher de chá, tá? Meia colher de chá, não é muito, porque se você colocar demais, você não consegue fechar. Ou depois, quando for assar, ela vai abrir, tá bom? E é muito, muito, muito simples. Colocou o recheio ali dentro, ó, une duas partezinhas. Depois você vem com a terceira, como se fosse uma fraldinha, ó. Une as duas laterais, depois você vem com a terceira lateral e une também. Aperta bem para não soltar e tá pronta a nossa mini esfirra. Olha só que linda. E eu vou fazer mais algumas para vocês verem.
E se você gostou da ideia do vídeo, não saia sem se inscrever aqui no canal para nos ajudar, né? Deixa o seu like. E se você quiser outros sabores de mini esfirras, mini salgados, deixa nos comentários que eu vou trazer de frango, de calabresa, tá bom? Então, gente, deixa aí o seu comentário, deixa aquele like, amigo, para nos ajudar, que nos fortalece bastante. E nos segue lá no Instagram também, vou deixar o Instagram aqui especificado na descrição do vídeo. E aí, depois que eu fechei todas as minhas mini esfirras, você vê que elas ficaram praticamente quase do mesmo tamanho, tá? Aquelas da forma preta, elas estão um pouquinho maior porque foram as primeiras que eu fiz, então elas deram uma crescida já. Quando eu terminei de fazer todas, as da forma preta já deram uma crescida. Então eu deixei mais umas meia hora elas descansando. Depois dessas meia horinha, eu vou passar aí essa mistura de gema, coloquei 2 gemas, tá? Coloquei 2 colheres de sopa de óleo e sal, um pouquinho de sal. Fiz essa misturinha e tô passando ali em cima de todas as minhas esfirras para elas ficarem bem douradinhas e bem bonitas. Depois que eu passei em todas, eu venho com orégano e jogo por cima ali de todas as esfirras. E agora, gente, é forno, tá bom? Eu assei as minhas no forno 200 graus. As minhas ficaram mais ou menos meia hora, tá? Quando você vê que elas estão já ficando douradinha, você tira. E outra coisa, gente, a forma está untada com margarina, tá? Eu não untei com margarina e levei ao forno 200 graus. E olha só o resultado, como elas ficaram lindas. Ficou muito, muito, muito gostoso. A massa fica super leve e fica bem fininha, né? Então é importante que você tenha essa noção de abrir a massa bem, para que fique bem fininha. E você pode congelar. Olha só, depois que você assou, você coloca aí numa travessa, embrulha com plástico filme, bem embrulhadinho, põe no congelador e pode durar até 3 meses elas desse jeito, tá bom? E aí depois, para descongelar, você tira, deixa um tempinho, umas meia hora fora do congelador e depois é só esquentar ou no forno ou no micro-ondas. E você também pode congelar elas antes de assar, tá bom? É só depois que você fechou todas, antes de colocar a misturinha de ovo, já congelar elas, tá bom? E olha só como ficou lindas e maravilhosas. E eu espero que vocês tenham gostado da ideia do vídeo. Se gostou, não saia sem se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like para nos ajudar, nos segue lá no Instagram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.